Olá, este é mais um SMU Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, Rodrigo Caneiro da SMU Investimentos, estamos aqui para mais um SMU Educa. Estou aqui com a Marília, tudo bem, Marília? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom, todos aqui da SMU Investimentos. E hoje temos um capítulo diferente aqui, né, Marília? Conta pra gente, estamos ansiosos aqui. Temos. Hoje o modelo de episódio vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer um jogo de mitos e verdades. Eu vou trazer aqui várias frases e perguntas comuns a respeito do crowdfunding e vocês vão dizer pra gente quais são mitos e quais são verdades. Primeira, já sei que vai ser uma provocação pro Rodrigo. O crowdfunding é tipo uma vaquinha online para startups. Não! O crowdfunding de investimentos, ele não é uma vaquinha online. Eu acho que é uma forma, talvez utilizaram no início ali, 2014, 15, acho que foi válido, né? Que foi uma forma de explicar mais rápida, né? Para o grande público que era um crowdfunding. Mas ao falar que é uma vaquinha online, ele acaba se misturando um pouquinho com o crowdfunding de doação, o crowdfunding de recompensa, que não tem nada parecido com o crowdfunding de investimento. Tanto é que ele não é nem regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. O crowdfunding de investimento, ele realmente, quem está lá, seja como investidor ou seja como empreendedor, ele não está pedindo nada, né? O vaquinha online parece que você está pedindo alguma coisa. Não, ali ele não está pedindo. Primeiro que o empreendedor está entregando uma parte, ou está prometendo entregar uma parte praticamente do seu bem, não digo talvez depois da família, seus amigos, seu bem mais valioso, que é o seu negócio, o seu sonho. Então, ele está entregando uma contrapartida. E quem está do lado do investidor não está fazendo uma simples doação, ele está investindo. Então, ele espera ter um retorno, ele espera realmente ganhar alguma coisa com aquele investimento. Então, eu não gosto. Toda vez que eu converso com alguém que fala que é vaquinha online, eu falo, olha, se estiver falando de doação, se estiver falando de outro tipo de crowdfunding, sim, mas para o crowdfunding de investimento, não. Porque, como a gente disse no episódio que a gente explicou o que é crowdfunding, existem tipos de crowdfunding. O que nós da SMU trabalhamos é o crowdfunding de investimentos. Então, sim, é errado falar que é uma vaquinha de investimentos. É uma vaquinha online, vaquinha online. Não está correto. Eu não tenho como discordar também, porque a vaquinha online dá a intenção, né, passa a mensagem que você está financiando alguma coisa temporária, né, alguma coisa sem pequena, receber nada em troca. Sem receber nada em troca, né? Então, vamos fazer uma vaquinha para churrasco, vamos fazer uma vaquinha para viagem. É um projeto temporário. Já o crowdfunding de investimentos, você está financiando uma empresa, numa estratégia de investimento de longo prazo e também diversificando um portfólio. Não tem nada de vaquinha. Sabe? Você vai ter seu lucro também. Né? Exato. Então você está buscando ali investir em novos ativos, em novas oportunidades, né? Aumentando o seu portfólio e não criando algo temporário. Eu vou dar uma sugestão para substituir o vaquinha online. Vamos chamar de mini IPOs. Acho que é uma simplificação talvez mais próxima da realidade. Próxima. O investimento via crowdfunding é só para empresas em fase inicial. Olha, depende. Eu, como bom advogado... Olha, vejamos. Eu gosto dessa resposta. Depende, né? Porque, assim, existem empresas que estão numa fase um pouco mais inicial que o crowdfunding pode cair bem, tá? Ou seja, assim, é um empreendedor que já teve sucesso anterior, é uma empresa que surgiu dentro de outra, já tem uma história bacana para contar. Então, o crowdfunding serve, tá? Mas, na minha visão, a maioria dos casos, o crowdfunding de investimentos ele é destinado para empresas mais maduras, não empresas muito nascentes. Primeiro porque o empreendedor ele usa o crowdfunding também como uma estratégia de engajamento e para provocar a sua base a impulsionar o crescimento do seu negócio, se apoiar até mesmo nos seus clientes e usuários para se autofinanciar. Se você está começando agora, você não tem muitos clientes, você não tem muitos usuários. Então o crowdfunding não pode ser uma alternativa eficiente nesse caso. Minha resposta depende, só que mais direcionado para não, exatamente. Eu concordo também com o Diego. Acho que o momento de uma empresa, né, buscar um crowdfunding de investimento talvez seja um pouquinho mais adiante. E quando ele já tem uma organização, ele já tem capacidade de assumir uma responsabilidade de governança, de manter aqueles investidores informados, que às vezes, no início,
tá certo, não é nem o foco dele, ele tá assim, tirando o foguete dele, né, decolando o avião dele, já vai ter que se preocupar com relação com o investidor, às vezes é muito cedo para ele, né? Ele tem que ver se o negócio dele sai do papel ou não, né, às vezes não é o momento. E também depende um pouco da plataforma, né, tem plataformas que a gente vê mundo afora, que topam, né, fazer captações para empresas que estão mais no início, outras preferem pegar de um estágio um pouco mais avançado. Então depende também um pouquinho das plataformas. Mas via de regra eu acho que seria melhor esperar um pouquinho, buscar ali uma outra fonte de investimento inicial, uma aceleradora, family and friends, né, seus amigos, seus contatos, ou mesmo investidores anjos, para depois você chegar no crowdfunding. Aqui no Brasil, visão SC1000, né, Rodrigo Carneiro? Para finalizar esse ponto, não quer dizer que a gente vai fechar as portas para empresas que são nascentes e querem captar conosco. Já captamos, inclusive. Já fizemos, inclusive. No entanto, as chances são menores, né, de você ser aprovado o nosso processo, e as justificativas têm que ser bem contundentes, bem fortes. Né? Sim. Então, tenha isso em mente. Vou dar um exemplo aqui, né? Quem chegou realmente no estágio bem inicial aqui foi a Dr. Cannabis, que nós captamos. Ela já tinha muito claro o que ela queria fazer, mas quando você vê efetivamente o que estava feito, ainda estava bem no início. Mas como era algo assim que estava no timing perfeito, com a pessoa perfeita, com os parceiros perfeitos, não, por que não? Né? Vamos abrir uma exceção aqui, captamos e deu certo. Né? Porque já fez mais de uma rodada, na segunda rodada já estava a empresa faturando, né? Já estava bem legal. Então a gente captamos sempre uma empresa bem no início. Qualquer empresa pode fazer uma rodada via crowdfunding de investimento. Aqui nós temos dois tipos de resposta. Existe a resposta regulatória, né? Então, qualquer empresa pode captar? Não é qualquer empresa. Ela tem que ter determinados modelos societários, né, para poder captar. Então, é mais fácil falar o que não pode captar. Então, uma MEI não pode captar. Então, não, via de regra, uma limitada e uma SA. Tá? Normalmente são as empresas que podem captar via crowdfunding. Se você não está nesse formato e quer captar, vai lá, faz sua lição de casa, provavelmente você vai migrar o seu modelo societário e você vai poder captar depois via crowdfunding. O tamanho da empresa, uma corporação pode captar? Não, ela vai estourar o limite de faturamento. Né? O limite de faturamento é até 10 milhões de reais no último exercício fiscal, no ano anterior. Então também não vai poder. Então existem algumas limitações um pouco mais técnicas. E outras limitações, e aí vai depender da plataforma que ela foi procurar. Né? Então tem algumas plataformas que não investem em determinado segmento, não investem em determinado estágio, como a gente falou, olha, eu não gosto muito de empresas iniciais, ou eu gosto só de empresas iniciais, eu gosto só de empresas do ramo imobiliário, de agro, de investimentos alternativos, ou não, eu faço só startups. Então você pode ter ali uma questão regulatória, que algumas empresas não vão poder captar por questões regulatórias, ou até por tese de investimento. Mas eu diria que o crowdfunding ele é muito inclusivo, né? Parece que a maioria das empresas podem sim captar, sendo uma limitada, uma SA, tendo uma boa ideia, estando bem estruturado, boas pessoas, por que não? Né? Não sei se o Diego concorda. Concordo, mas eu também vou um pouco além. É para qualquer tipo de empresa, com algumas ressalvas. Né? Além desses pontos, né, do formato que a empresa adota, se ela é uma limitada, se ela é uma SA, ele não é restrito só para startups. Tá? Existem empresas que não são startups que podem sim captar via crowdfunding e podem ter algum resultado muito bom, né? Principalmente aquelas que são produtos direcionados direto para o consumidor, seja na área de alimentação, seja na área de bebidas, enfim, esses produtos que você enxerga na prateleira. Não necessariamente é uma startup, é uma empresa da economia real, em muitos casos são produtos que você enxerga no seu dia a dia mesmo, né? Uma indústria como outra qualquer, mas que por ter os tal dos brand lovers, né, que a gente costuma dizer aqui internamente, tem muito apelo para você captar via crowdfunding, né? Você se autofinanciar com essas pessoas. Captar via crowdfunding de investimentos inviabiliza a captação por fundos de venture capital ou investidores anjos. É mentira! Não tem como concordar com essa frase, né? Até porque aqui na SMU a gente co-investe com outros fundos de investimento. Né? Empresas que captaram recentemente, como a Flapper, como a Superopa, como a Pink Farms, que foram os maiores sucessos da SMU até então, já tinham sido investidas por fundos. A Superopa,
ela recebeu um fundo de investimento na rodada de crowdfunding, tá? E empresas que captam com a SMU, que já captaram, também foram investidas por fundos, como a Origem Motos Elétricas, fizeram a captação na SMU e depois receberam um aporte da Barney Investimentos, né, que é um fundo de Venture Capital. Assim, tá testado e validado que isso é uma mentira. Concordo 100%. 100%. Aí não tem nem o que adicionar, acho que o Diego explicou perfeitamente. Então não tenha medo, vocês vão conseguir captar recursos após fazer uma captação via crowdfunding. Inclusive a SMU vai ajudá-los. É uma das nossas metas também, ajudá-los a apresentá-los para corporates e para fundos. Nesse ponto é importante falar que na SMU a gente tem uma pessoa, né, uma equipe dedicada para isso, né, que é o Portfolio Manager, que a gente chama. Às vezes eu brinco, é o Portfolio Success também, né? Porque a gente busca o sucesso das empresas que foram investidas. E como que a gente faz isso? A gente apresenta para os fundos de investimento, que são os próximos investidores, né? A gente busca oportunidades para que essa empresa possa alcançar esse sucesso o mais rápido possível, porque o sucesso dessa empresa é o sucesso do nosso investimento. E eu digo nosso porque a SMU investe em todos os negócios junto com seus investidores. Então a gente sempre coloca os fundos de investimento nesse canal de oportunidades e eles nos recebem muito bem. É mais arriscado investir em startups via plataformas de crowdfunding de investimentos? Bom, eu diria que não, que também é um mito. E aí é legal a gente sempre comparar, né? Obviamente, se a pessoa estiver comparando, é mais arriscado investir numa plataforma em crowdfunding de investimento comparado com a poupança, sim, claro, né? Mas é uma comparação, estamos comparando banana com arroz e feijão, não é nem com maçã, com outra coisa. Vamos começar com poupança não é investimento. Poupança é poupar, né? Guardar dinheiro. É investimento ruim. Mas assim, não, né? Obviamente. Por quê? Normalmente a comparação é um investidor pessoa física, normalmente a oportunidade que ele tem de investir numa startup está limitado ao seu ciclo, ao que está em volta ao seu círculo. A não ser que ele seja um profissional, que ele seja um investidor anjo, né? Aí ele vai ter acesso a negócios, ele vai ter acesso a conhecimento, o que é legal, né? Mas mesmo assim não vai ser mais arriscado, vai ser igual para esse investidor anjo profissional. Investir numa via plataforma de crowdfunding não vai trazer mais risco para ele, muito pelo contrário. Agora, o que a gente vê são investidores, pessoas físicas investindo por exemplo, na startup ali do sobrinho, né? Pode ser que dê certo, mas via de regra ele vai estar correndo mais risco, porque primeiro ele não está diversificando, está investindo numa única. Ele está dando apoio. É um apoio, exatamente. Não está analisando, não fez aquela due diligence, não passou por todo um processo de seleção. Não foi assim, às vezes a gente aperta um pouco, né? A questão de valuation, questões contratuais. A gente tenta achar um equilíbrio entre o empreendedor e o investidor. Quando você vai fazer isso, tem uma relação de parente ali no meio, de amizade, fica um pouco desequilibrado, né? Meio Sim. perigoso. Então, ao meu ver, não traz mais risco quando você está comparando com investimentos da mesma categoria. Muito pelo contrário, traz menos risco. E eu acho muito bacana também falar que crowdfunding de investimentos é um investimento de risco? Sim. Mas, a partir do momento que existe uma grande avaliação, uma avaliação muito profunda da startup, é um risco, mas ele anula muitos pontos que podem falhar, né? Assim, nós da SMU não vamos colocar qualquer empresa para ser investida, como a gente já disse em outros episódios, né, do podcast. Não é todas as empresas que aparecem para nós colocarmos para os nossos investidores investirem. Não é assim que funciona. Realmente existe uma análise muito profunda de todas as empresas. Então, assim, é um investimento de risco? Sim, com certeza. Mas cabe a nós, plataforma de crowdfunding de investimentos, diminuir ao máximo esse risco, oferecendo as melhores oportunidades para os investidores. Então, existe a possibilidade da empresa falir? Com certeza, mas se for parar para pensar, é muito mínima, se comparado, por exemplo, com o exemplo que você trouxe, Rodrigo, de investir na startup do sobrinho. Eu acho que é muito importante trazer esse ponto, mas sem anular a questão de ser um investimento de risco. É um investimento de risco. Assim, complementando esse ponto, na minha visão, o papel da plataforma
é medir esse risco e trazer situações para que o investidor consiga enxergá-lo. E é importante também que o público investidor que nos acompanha, que ele estude todas as plataformas, para ele conseguir visualizar qual plataforma está fazendo o melhor trabalho nesse sentido, de medir o risco e de apresentá-los. A partir do momento que nós, SMU, investimos em todos os negócios, a gente está mostrando para o nosso público investidor que ele está entrando no risco com a gente. Sim. Que estamos compartilhando o risco com ele. E não só apresentando uma oportunidade que, se der errado, eu lavo as minhas mãos. Pelo contrário, se der errado para ele, vai dar errado para mim também. Eu também vou perder dinheiro, né? Mas o nosso objetivo é que esse investimento dê certo e que ele ganhe dinheiro ou ela ganhe dinheiro para que a gente possa ganhar dinheiro também. Que ele possa reinvestir, que ele possa sacar ali o que ele acha que é necessário, que ele já fala, não, esse dinheiro aqui eu ganhei, multipliquei por, 4 vezes, vou sacar aqui o dobro, vou reinvestir mais 2 e continua girando a economia da inovação. Estamos aqui para isso. Então, assim, investir via plataforma não é mais arriscado nem menos arriscado. É arriscado, ponto. Porém, o risco, ele precisa ser medido, precisa ser exposto, apresentado para o público investidor e quais são as medidas para se atenuar esse risco. Aqui na SMU, a principal medida que a gente adota é: estamos investindo junto com você. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhamento da empresa, a gente gera oportunidades, a gente diminui as situações onde esse risco pode estar presente. Eu queria só fazer um complemento, que eu acho que assim, existe uma questão que ajuda, pende um pouquinho para o nosso lado, a reduzir o risco bastante, que nós temos a CVM do nosso lado, né? A Comissão de Valores Mobiliários. Existe uma regra para o crowdfunding que você não vai ter em outro investimento. Então você está debaixo da Instrução Normativa 588, que se a SMU amanhã não estiver aqui, a CVM vai te socorrer de alguma forma, né? Ela vai te alocar esses investidores para outra plataforma, alguma coisa ela vai fazer. Então você tem ali uma regra que vai te garantir a sua conversão, se você tiver um título conversível, né? Vai te garantir muitas coisas que um outro investimento não vai ter se não tiver escrito no contrato. Então aqui você tem algum contrato que foi, de uma certa forma, validado para estar de acordo com a instrução CVM 588. Né? Então isso eu acho que é legal também. Você tem um órgão regulador por trás de uma plataforma de crowdfunding, que provavelmente em outro investimento, se você está fazendo diretamente, você não vai ter. É um órgão regulador que dita as regras, que fiscaliza e que pune. Sim. Né? Então, assim, se a plataforma fizer alguma coisa errada, ela pode ser punida. Se o empreendedor fizer alguma coisa errada, ele pode ser punido. E a punição, geralmente, é grave, é pesada, né? É no bolso dessas pessoas. Mas claro que, como o Rodrigo falou, a gente tem uma regra a ser observada, a ser seguida, o que nos deixa mais confortável, porque a gente sabe o que a gente pode fazer e, principalmente, o que não se deve fazer. Vamos para a última, então, e é a mais impactante, na minha opinião. É dinheiro fácil na internet? Lógico que não. Essa aí acho que a gente pode trazer algum empreendedor para responder, né? Pergunta se é fácil, né? Acho que o Diego pode começar respondendo. Diego, é fácil conseguir uma aprovação, né? Não é fácil. Primeiro assim, 90% das empresas que batem na nossa porta, logo de cara elas já são de alguma forma incompatíveis, né? Ou automaticamente recusadas pelo nosso crivo. Porque a gente tem um processo bem automatizado, né, de análise dessas empresas antes de chegar na validação humana, né? Então, não bateu os requisitos da CVM, não é uma empresa legalmente constituída, enfim, todos os itens previstos na regulação, se não estão presentes, já sai da frente. Isso é quase metade das empresas que se inscrevem. Os outros 40% que são recusados, geralmente são itens que ou a gente não gosta quando a gente observa, por exemplo, o empreendedor ele não está 100% focado no negócio. Ele ainda trabalha numa outra empresa e está querendo captar investimentos. Se ele está competindo o tempo dele com o negócio dele não é prioridade. Então não deveria ser prioridade para a gente também, tá? Então todos esses itens a gente começa a analisar, você vai filtrando várias empresas. Então essa já é a primeira barreira, já é a primeira dificuldade. Além disso, tem toda uma jornada, né? E qual que é a jornada? Tem que se testar e validar. A gente consome todos os produtos ou serviços que são apresentados para a gente antes de subir na plataforma. Se é um produto consumidor, a gente pede para entregar, a gente prova, é gostoso, não é? Funciona, é bonito, não funciona, não é? o aplicativo. Funciona, não funciona. E depois disso, passa pelos nossos comitês, né? A gente tem pessoas super qualificadas que analisam caso por caso
a gente convida investidores de alta performance também para estudar essas empresas, se eles investiriam ou não, se sim, por quê, se não, por quê, para só depois ele chegar na etapa de captação. E na etapa de captação, a gente tem uma base bem robusta, fiel, ativa, que costumam confiar no nosso trabalho e às vezes investem, assim, por gostarem da nossa análise. Mas também tem o crivo da multidão. A multidão também questiona. O nosso público investidor são pessoas sofisticadas, são pessoas que entendem sobre finanças. Não é qualquer pessoa que apareceu ali e quer investir. Não, eles acompanham. Então, assim, tem essa jornada do investimento, sim. Claro que a gente tenta fazer isso da maneira mais fluida possível e a gente foca nos empreendedores de alta performance que conseguem tirar isso de letra, né? E aí, nesse sentido, é um caminho alternativo, é um caminho interessante, é um caminho eficiente para esse empreendedor, mas dinheiro fácil não é. Mas também não é um dinheiro, né? Falar de dinheiro fácil é muito ruim, mas é uma alternativa muito viável e muitas vezes mais ágil do que você passar por uma rodada de investimento, por exemplo, dependendo de algum fundo. E isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios empreendedores que muitas vezes uma rodada aqui na SMO ou às vezes até em outras plataformas, do início que ela começou até efetivamente o dinheiro estar disponível para o empreendedor, via de regra uma plataforma de crowdfunding é mais ágil do que um fundo de investimento. Tá? Isso a gente tem casos aqui que aconteceram onde o fundo começou a analisar junto com a gente, quando ele retornou a oferta já tinha acabado. Agora ele fala, não, agora eu quero investir. Putz, agora já foi, né? A rodada acabou, deu sucesso, tem lista de espera, não dá mais tempo. Né? Você demorou 2 meses para retornar aqui para a gente. Não tem problema, é o timing dele, tem que respeitar. Como o Diego falou, se você tem um empreendedor de alta performance que está preparado, que está dedicado, que vai realmente usar ali suas 2, 3, 4 semanas seguintes para fazer captar, ele vai conseguir, ele vai tirar de letra. Acho que foi um ótimo exemplo. E vocês trouxeram um ponto bem interessante que é com relação ao empreendedor, mas eu gostaria de trazer um ponto do investidor. E vocês podem discordar de mim se eu estiver errado, mas me veio agora na cabeça. Dinheiro fácil com relação ao investidor. Começamos a desconstruir a partir do momento que vemos que é um investimento de longo prazo. Você não vai investir agora e ter lucro 2 dias depois. É realmente longo prazo, 5 anos, vamos colocar. Às vezes até mais, sim. Às vezes até mais. Então, já começa aí não sendo dinheiro fácil para o investidor. E fora isso, eu acho que a gente consegue desconstruir muito para o investidor não ter a visão que muitos, vamos dizer, cursos online mostram que comece com R$100 e ganhe e transforme os R$100 em 1 milhão. A gente não consegue falar isso para o crowdfunding, porque aí já conseguimos falar muito bem que não é dinheiro fácil. Você não vai começar com R$100, investir nos R$100 e ter 1 milhão daqui um curto período de tempo. Isso é impossível na maioria dos investimentos. Sim. Mas muita gente traz essa visão de que você consegue começar com muito pouco e rapidinho ter muito dinheiro. Na visão do crowdfunding, a gente consegue trazer que não é um dinheiro fácil para o investidor, mas é um investimento de mais relevância. Isso. Ele é um investimento, eu concordo em alguns pontos que você mencionou, Marília. Ele não é um investimento especulativo, vamos chamar assim. O investidor não está entrando porque amanhã ele vai conseguir vender porque vai valer mais. Não é para isso. Se alguém até porque não tem liquidez, né? No dia seguinte ele não vai conseguir vender porque está valendo mais. Ele vai ter que esperar um evento de liquidez, efetivamente. Seja a venda da startup ou uma próxima rodada de captação. E aí sim ele tem uma boa oportunidade de fazer um dinheiro. Só que nem todas as startups conseguem, né? A gente tenta, através da seleção que o Diego mencionou, selecionar as melhores, selecionar os melhores empreendedores, os melhores negócios que a gente acredita e investe. Mas a gente sabe que nem todos vão conseguir. Então, por isso que a gente fala, olha, é um investimento que você tem que fazer para diversificar a sua carteira, para uma parte da sua carteira, não mais que 10% do seu patrimônio ali de investimento, e que você prioritariamente consiga investir em mais de uma startup, para você ter mais chances de você conseguir ter retorno em alguma daquelas. Aí sim você vai ter provavelmente um bom retorno no longo prazo, mas não é algo que você vai ter dinheiro fácil no dia seguinte. É um retorno que vale a pena, né? Esse retorno que você pontuou.
que é ganha a longo prazo. É algo que vale a pena, um investimento que vale a pena. Tem que estar ajustado ao risco, no nosso ver, ele está ajustado, né? A chance de perder é grande, mas o retorno, quando tem, ele é alto. Eu diria que na perspectiva do investidor, o investidor também precisa estudar, o investidor também precisa criar sua estratégia de investimento, ele também precisa acreditar no propósito daquela empresa, né? Então, assim, existem pessoas que, por um ideal, entendem que investimentos em startups que atuam na área de energias renováveis, são mais atrativos. Porque, assim, a gente vive um problema real de aquecimento global. Esse tipo de negócio ele pode reduzir os efeitos desse aquecimento global. Mas, ao mesmo tempo, vem se criando uma economia em volta desse problema de carros elétricos, bicicletas elétricas. Qualquer iniciativa relacionada à eficiência energética é uma oportunidade de investimento com alto potencial de retorno. Então, você montar a sua carteira baseado numa meta, numa tese, é importante também, né? Claro que a SMU auxilia nisso, porque a gente constrói essas teses, né? A gente tem a nossa tese pré-definida, todas as empresas que a gente coloca no nosso portfólio se complementam entre si de alguma forma, mas isso não quer dizer que o investidor não pode criar a mini tese dele com base na nossa. Aí você fala, não, eu gosto de mobilidade. A gente já apresentou várias empresas de mobilidade aqui. Tem a Flapper, Land Driver, tem a Mobility, tem a eMoving, sabe? Uhum. Todas essas empresas que a gente apresentou são empresas de mobilidade. E, enfim, você criar a sua carteira por segmentos também faz sentido. E o retorno não vai ser fácil, porque algumas dessas podem ficar no meio do caminho. Mas uma dessas que der muito certo, vai te trazer um retorno interessante. Muito interessante. Valerá a pena. Que vai cobrir esse eventual furo de uma que ficou no caminho. Eu trouxe essa visão porque eu achei muito importante desconstruir esse mito que tem de investimentos que você... Não só a crowdfunding, investimentos como um todo. Você investir o seu dinheiro vai te tornar rico no mês seguinte. Não, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Isso, assim, para qualquer investimento. Qualquer investimento. Então, se acontecer com alguém, foi um golpe de sorte. Não foi investimento. Não foi investimento. Aposta. Foi aposta. Foi exatamente. Então, por isso que eu achei legal trazer essa visão. Bom, essas foram nossas frases. Ganhamos ou não? Ganhamos. A batalha contra os mitos. Bom, Boa. Na verdade, nossos ouvintes que vão ter que dizer se entenderam ou não, né? Se entenderam que realmente é o crowdfunding, como funciona um pouco melhor. E ao longo de todos os episódios nós vamos deixar isso cada vez mais claro. Né? Eu vou fazer uma provocação para os nossos ouvintes. Eu sei que muitos players de podcast não tem caixa de comentário, né? Mas toda a divulgação que a gente faz de um novo episódio, a gente coloca no Instagram, né? Sim. Então sempre que tiver um episódio novo, a gente pode utilizar o Instagram para você comentar sobre o episódio. Então eu gostaria que você que ouviu esse episódio, que siga a gente no Instagram e faça seu comentário, né? Quais são os desafios para investir numa startup? O que você gosta de olhar? Se você concorda com essa questão de tese ou não? Dinheiro fácil na internet? É isso ou aquilo? Com base nesses comentários, a gente pode até trazer novos conteúdos aqui para você. Ou se tem outros tabus e mitos, traz aí pra gente, a gente comenta. Sim, com certeza. E a gente quer desafiar você a derrubar os mitos. Os mitos. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, Marília. Eu que agradeço, Rodrigo. Até a próxima. Até.